Eu sou Leonardo Antan e estamos aqui para mais um Processos da Criação aqui no canal do YouTube do Carnavalize. Esse vídeo a gente vai conversar com o carnavalesco da Paraíso, da Tuiuti, o Jaque Vasconcelos, e na nossa playlist da série você encontra os outros vídeos com entrevistas de outros carnavalescos aí do grupo especial e o nosso passeio pelos barracões das escolas de samba. Estamos aqui no Tuiuti, já que voltando para Tuiuti, né, depois de um intervalo aí pequeno, mas uma escola que tem uma relação forte com a sua trajetória, contando agora a história do Almirante Negro, João Cândido. Assim. Eu, de saída, né, para a gente falar desse enredo, enxergo um pouco uma semelhança com o Tuiuti na questão histórica, o desfile do centenário, né, dos 120 anos da abolição da escravatura, com essa questão histórica. Assim, tem esse mesmo sabor para você revisitar essa história do João Cândido como tinha com a história da escravidão? Assim, o que você encontra de semelhança nesse trabalho? Assim? Olha, semelhança é porque a gente reclama do mesmo problema. E aí, como no de 2018, e esse ano a gente também termina o enredo lembrando as pessoas que essas questões não terminaram, que elas estão aí no nosso dia a dia, né? Isso me dá uma certa gastura, porque eu queria muito que esse assunto já tivesse sido Resolvido superado. falar de outra coisa. Né? Então, assim, a gente precisa voltar ao assunto, porque a gente não pode deixar as pessoas esquecerem e acharem que está tudo bem, porque não está, né? Uhum. Então, a gente precisa falar sim, e o João Cândido nos dá um exemplo bem, como é que eu posso dizer, concentrado, né? A gente tem um foco, é uma pessoa que se levantou e representou toda uma classe, e, e isso é um exemplo muito significativo para a gente, né? Hoje a gente traz uma mensagem que há um líder em potencial dentro de cada um, né? Então, levante-se, Uhum. né? Então, assim, não está concordando, está ruim para você, né? Se levante e brigue e fale, sabe? E corra atrás por meios legais do que você acha que está sendo injusto, sabe? Então, Uhum. assim, É interessante que é como se você saísse de uma história macro, né, e agora localizasse um é, enfoque bastante parecido, mas numa pessoa só, né? é, E essa pessoa, você deu todo esse ar de herói para ele, né? E aí você teve uma divulgação do enredo que foi sensacional, que foram aqueles quadrinhos feitos pelo Antônio Vieira. Como é que você pretende trazer esse heroísmo para o João Cândido? Isso vai estar na forma de que você vai representar ele na avenida? O que você tem elaborado sobre essa representação dele durante o desfile? o nosso enredo trata o João como um herói da pátria. Então a gente está mostrando para o público que não o conhece a trajetória de construção desse herói, né? Dessa pessoa aparentemente comum e que vai ganhando forma, vai ganhando contornos durante o desenvolvimento, se transforma num grande líder, né? Uhum. E a gente resolveu mostrar apresentar o enredo nessa forma do quadrinho, porque a gente entende que ele é um herói que não envelheceu, né? Ele é contemporâneo, né? O diálogo dele com o tempo não envelhece, não é datado, Uhum. né? Me pareceu ser natural que a gente apresentasse ele realmente como um herói popular, um herói pop. Uhum. Você sentiu esse desconhecimento do enredo, assim, como é que você lidou com essa recepção do público? Eu senti assim que, no geral, as pessoas sabem que houve a revolta da Chibata, mas elas não sabem muito bem do que se trata, Uhum. né? Então, trazer o João Cândido e trazer a revolta da Chibata foi uma oportunidade que a gente viu de não deixar essa passagem histórica tão importante para a gente ficar só nesse limbo, né? Nessa coisa de que conheço, mas Vi não na sei escola muito alguma bem. coisa. Lembro mais ou menos, tinha no meu livro e tal, entendeu?
e geralmente a gente vai ver assim, mas você não gostava muito de história, então não, entendeu? E aí a gente tem nas mãos uma ferramenta de comunicação incrível, porque a Uhum. gente vai produzir música, a gente vai produzir visual, a gente vai produzir algo que vai tocar a pessoa, mesmo a pessoa que não gosta de ler, mas Ela vai ver as figuras, né? ela vai ver a figurinha, ela vai cantar e tal, e a história vai entrar nela, né? Então, assim, para a gente é uma oportunidade de chegar nessas pessoas também. Bom, já que começamos a falar desse álbum de figurinhas, sinto que seu álbum de figurinhas sempre tem alguma amarração, sempre tem algum conceito, de alguma maneira, que vai permeando as suas construções visuais, assim. Pelo que eu já olhei aqui, temos muitos elementos marinhos, assim, é por aí, o que você poderia... Obviamente você não vai entregar tudo, que a gente hoje alguma coisa no Chile, mas que elemento que você está trabalhando esse ano, assim, visual, que vai desdobrar um pouco nesse desfile? Olha, a gente tem um enredo que ele tem basicamente um único cenário, né? Então, assim, ele está sempre acontecendo dentro de um navio, dentro de uma embarcação, né? Tá sempre dentro d'água ou na beira dela. Então, a gente tem uma necessidade de variar visualmente os setores por conta desses cenários que são um recorte muito mais preciso, Uhum. né? Nós temos uma fatia de história muito, muito bem definida, né? Não é um enredo muito abrangente que cada setor pode ir para um lado, Uhum. sabe? A gente mostra o início, a formação, o fomento, aí depois a explosão de uma revolta e depois como ela se resolveu e depois de como a gente viu que ela não foi resolvida, né? Então são passagens muito claras Uhum. para o público e aí a gente vai ver, por exemplo, embarcações virando animais, virando pirâmide social, que é para a gente ver como é que era aquele Brasil colonial não se desfez em formato quando a República foi Uhum. instaurada, né? E como até hoje a gente não conseguiu dar uma A pirâmide tá lá desconstruída, a ainda. pirâmide está Tá lá, lá, intacta, né? cada vez mais bem definida, né? Enfim, é isso. A gente vem passando esses setores e é claro que tem os códigos visuais que vão nos ajudando, Uhum. né? Então, você vai reconhecer o mar, tem horas que o mar fica mais calmo, tem horas que o mar é mais revolto, tem horas que ele é conflito puro e depois encontra calmaria novamente. Então esse mar é meio que um personagem, cenário, ele é um pouco... Sempre. Eu não gosto não gosto muito de perfumaria, para falar a verdade, sabe? Eu gosto de usar os elementos que me ajudem a contar o que eu Você preciso. não cria alegorias nesse sentido, eu acho, né? O seu Não. trabalho é muito direto na imagem que você quer passar, né? Você não vai criar um dragão que remete a uma coisa que não tem exatamente a ver com o enredo, né? Porque eu gosto. Uhum. Não costumo fazer isso, não. Uhum. Eu encaro o desenvolvimento de enredo como se eu estivesse montando um filme. Então, os meus setores, para mim, isso é muito claro, que são passagens muito bem definidas em termos de cor, em termos de forma, de material, e que isso tudo, dialogando entre si, vai te dar uma sensação de uma hora de calmaria, de uma Uhum. hora de conflito, de uma hora de confronto. Isso, para mim, eu acho que é muito importante. E aí uma dúvida desse aspecto narrativo eu acho que é uma história mais preto no branco, assim, né? Uma revolta, uma Sim. traição. Não é uma história lúdica, por exemplo, como você contou no Guaraná, que tinha elementos mais fantásticos. Isso é mais difícil de traduzir? Como é que você traduz uma revolta? Como é que você traduz uma traição? São coisas mais etéreas, talvez, né? É claro que eu lancei mão da poesia carnavalesca para me ajudar, Sim, sim. né? Porque eu nunca esqueço que eu faço carnaval, né? E agora foi um enredo muito diferente do que eu venho pegando, né? Eu acho que foi o mais diferente que eu peguei até agora, nesse sentido.
Então, assim, não são personagens que são de algum setor, tipo, o setor do fulano, o setor do Uhum, ciclano, que isso já dá uma diferenciada, né, na passagem da contagem de história uhum. linear, né? Não, é o mesmo grupo o tempo inteiro passando por desventuras, Sim, sim. né? Então, isso para mim ficou muito patente ser cinematográfico. Uhum. Então, eu encarei mesmo o meu papel como carnavalesco diretor de Direto. cinema. Uhum. Se eu fosse montar um filme da Revolta da Chibata, se eu fosse montar um filme para mostrar o João Cândido, seria assim, Uhum. entendeu? Então, eu acho que essa, essa, essa linguagem que eu venho estudando já tem um tempo, ela, nesse enredo, ela ganhou um contorno muito mais definido, um patamar mais alto, digamos assim. Você diz em termos narrativos, é isso das É, narrativas que você vinha desenvolvendo, que eu acho que eram é. narrativas muito fechadas, né? Muito bem contadas. Tanto o Bode quanto o Guaraná, para mim, são exemplos de enredos. Não Mas sei não dá se. para ver um filme? Dá, A não, história do é. Bode Ioiô é um Não, então, eu filme uso esses dois exemplos. carnavalizado, mas é um Eu uso esses dois filme. exemplos porque são, para mim, são narrativas perfeitas do que é contar uma história não real, né, mas uma história assim cinematográfica nesse sentido, É, assim, né? é. Então, eu acho que nesse é um estudo mais profundo, assim, mais Acho, acho, hitchcockiano, assim. acho que eu consegui, é, não digo refinar, mas eu consegui, ai meu Deus, acabar, em termos de acabamento, sabe? Sim. Melhor os Nossa, recursos. curioso. Fiquei Os curioso agora. recursos. E que elemento carnavalesco, que elemento imagético, assim, vai te ajudar, foi essencial, assim, nesse processo, assim, porque você transformar isso tudo em imagem, né? Acho que a grande É, dificuldade é essa. Como é. é que você pudesse destacar algum momento, alguma escolha que você fez que te ajudou a nortear esse recorte da narrativa, assim. Bom, primeiro eu tenho um personagem que ele aparece do início ao fim. Então Uhum. vocês vão ver o João Cândido passando por essas transformações, É, a gente né? viu o Bode e o Inácio também, né? Em vários momentos do desfile, Então né? assim, Então se eu acho repete. ele tá mais presente ainda. É como se você estivesse acompanhando realmente um documentário sobre ele. Vamos acompanhá-lo, né? Então A a gente câmera tá aqui, vamos ver se plano sequência até o. vamos lá, né? Vamos acompanhar ele até ele virar monumento, né? Então, assim, até ele sair do humano e virar um mito, Uhum, sabe? O que me ajudou mesmo é essa ideia de você roteirizar a passagem do tempo, porque e isso a cor foi a minha maior aliada, uhum, sabe? Você entende quando ele está com a tenra idade, é, onde é mais reconfortante para ele na fazenda, no Rio Grande uhum, do Sul, depois que ele a, a, a realidade que ele vai encarar dentro da Marinha e aí as coisas que ele vai ver e como esse mar que era um sonho de menino, que era uma uhum, coisa uma vontade de liberdade, de sair, de desbravar o mundo, vai se transformando em outra coisa e depois esse mar que fica super avermelhado e super quente por conta da guerra, por causa da revolta, por causa do sangue que escorre dos castigos. E, sabe, essa Baía de Guanabara que era cristalina, que era linda, que era azulada e fica vermelha e fica forte, e uhum, fica, sabe, combativa e depois vai ganhando outros contornos, porque ela vira uma tortura, porque continua na beira do mar, na prisão e tal, uhum. parará. Então, assim, tudo isso vai me ajudando a contar, Então a cor talvez seja esse eu elemento acho, fundamental, a gente perceber fundamental. essas nuances de cores no setor. É, eu Maravilha, não, acho. já que a gente entregou bastante coisa aqui, quem captou, quem foi acompanhando as imagens, eu acho que já deu para entender um pouco esse visual. Mas aí, uma obra, um artista, alguma coisa que te inspirou para esse desfile que vai aparecer de alguma maneira, o que você destacaria? Eu vou falar sobre um escritor que é o Edmar Morel, Uhum. que o livro foi um. E é o Revolta da Chibata, foi o que batizou a Revolta da Chibata como Com Revolta da esse nome. Chibata, né? Porque ela era o levante dos marinheiros, a Revolta dos Marinheiros, enfim, ele que batizou a Revolta da Chibata como. E não tem como a gente sequer tentar abordar esse tema sem, no Uma mínimo, leitura folhear fundamental. esse livro, né? E ele ter sido lançado com o João Cândido vivo, sabe?
E ele foi no lançamento e tal, então é uma tábua de 10 mandamentos, sabe? É uma coisa assim que então eu vou deixar minha homenagem e minha gratidão aqui para o escritor e jornalista. Maravilha. Com essa homenagem, a gente encerra o nosso papo aqui com o Jaque Vasconcelos. Sempre um prazer conversar com você, Jaque. Espero que vocês tenham aí entendido algumas referências, mergulhado um pouco com a gente junto com esse processo criativo do Jaque Vasconcelos para o Carnaval da Tuiuti de 2024. É isso e carnavalize conosco.